Olá, boa noite a todos. Bom a gente estar junto aqui mais uma vez para a gente estudar a palavra, mais especificamente o livro de Atos dos Apóstolos. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Então vamos orar, convido você a fazer isso comigo nesse momento para a gente começar invocando a Deus. Pai, obrigado por esse tempo separado por Ti, aceito, recebido por nós, o desafio de estarmos juntos, mesmo que separados fisicamente, impossibilitados de estarmos reunidos debaixo do mesmo teto, mas queremos hoje nos reunir em Teu nome, debaixo da autoridade da Tua palavra, Senhor. E o que eu te peço nesse momento é que todos que se dispuseram a fazer isso sejam capacitados por Ti. Tanto eu, que vou estar ensinando, como aqueles que vão estar ouvindo, que na verdade todos nós estejamos aprendendo contigo. Que Tua palavra seja o nosso guia, seja a luz para a gente em meio às trevas, em meio a dias difíceis. Queremos receber a Tua palavra para caminhar. Nos ajuda nesse momento, confiamos em Ti, em direção que venha do Teu Espírito Santo. Queremos pedir mesmo a Tua graça sobre nós. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre o capítulo 18 ainda de Atos, mais especificamente sobre um momento em que Paulo é preso, acusado pelos judeus e levado a um tribunal romano, e nesse tribunal romano Paulo é absolvido. Mas o que chama a nossa atenção nessa passagem é a grande violência, né, com que Paulo é tratado, com que outros são tratados, e que tipo de força, né, o apóstolo Paulo, na verdade a gente fala o apóstolo Paulo, mas a gente sabe que é o evangelho, estava enfrentando ali, né? A gente falou bastante sobre isso desde o início, desde a chegada de Paulo em Corinto, da pregação da cruz, da dificuldade que ele teve nas sinagogas, das forças da idolatria que existiam fora da sinagoga, nos templos pagãos de Corinto. E esse momento que a gente vai falar agora, ele é bem representativo, porque Paulo tinha acabado de ser encorajado pelo próprio Jesus a permanecer em Corinto. Paulo tinha sido encorajado pelo próprio Jesus a buscar o povo de Deus, o povo que Deus estava formando em Corinto, e aí ele enfrenta uma dificuldade, né? Lucas narra uma das dificuldades que Paulo enfrenta, e nesse momento eu queria parar com você para olhar para esse momento, para essa dificuldade que Paulo enfrenta, e pensar um pouquinho sobre o Evangelho no meio, né, dessa guerra santa. O que significa isso? Então, vamos juntos aí tentar pensar um pouquinho qual é o papel do Evangelho, o que significa esse momento aí na vida do apóstolo Paulo, e aproveitar para pensar, porque Paulo ele teve um processo na sua vida que é muito interessante, de conversão, de transformação, e eu queria muito pensar um pouquinho sobre isso com os irmãos, tá certo? Então vamos aí continuar o nosso estudo. Agora vamos ler o texto, tá bom? De Atos, no capítulo 18, versículos de 12 a 18. Atos, capítulo 18, abre sua Bíblia aí comigo, versículos de 12 a 17, perdão. Atos, capítulo 18, versículos de 12 a 17, diz assim: Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos.
eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Amém? Então, irmãos, como eu disse, esse é um episódio interessante para a gente pensar um acontecimento na vida de Paulo, muito importante. Mas você vai dizer, pastor Diogo, ele foi liberado, foi absolvido, não precisou nem falar. Sim, com certeza, não foi o único, não foi o primeiro episódio onde ele é preso, onde há alguma violência contra ele, mas há algumas particularidades que eu queria conversar com vocês. A gente sabe que Paulo vai ser levado a tribunal romano outras vezes, e a gente sabe que ele vai acabar sendo condenado à morte por um tribunal romano. Mas nesse momento aqui, eu queria parar, aproveitar, porque Deus tinha acabado de encorajar Paulo, falou para ele, olha, Paulo, permanece aí, ninguém vai te fazer mal nessa cidade, eu tenho muito povo. E eu queria parar para aproveitar para pensar nas particularidades desse acontecimento em especial, o que isso significou para Paulo e o que significa para a gente, tá bom? Então vamos aí juntos pensar um pouquinho no que é interessante nesse momento. Primeiro é a figura do Galho. O que ele pode trazer para a gente? Ele era um senador romano, irmão de Sêneca, um escritor famoso, e o mandato dele pode ser definido relativa à curacidade, o que é uma coisa difícil, vamos dizer assim, na história daquele tempo. Né? As fontes históricas não são muito confiáveis. Então, o mandato dele ocorreu durante a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio. Tanto que a gente lê no capítulo 18 que Áquila e Priscila vieram de Roma, porque os judeus tiveram que sair de Roma. Então existe uma referência a Galho na inscrição de Delfos, e é um marcador importante para a determinação da cronologia da vida do apóstolo Paulo. Porque Galho estava ali, Paulo estava ali, e dá para datar o mandato de Galho. Provavelmente no início da década de 50 do primeiro século. Então, é possível afirmar que os eventos de Atos 18 podem ser datados neste período. Uma determinação importante por ser a data mais precisa conhecida sobre a vida de Paulo. Amém? Então aqui Paulo se torna também um personagem histórico. Galho faz parte da história, Paulo faz parte da história. Certo? E aí vamos falar das particularidades em si desse julgamento. Então Paulo foi levado ao tribunal civil, como eu disse, não é a primeira vez que ele é levado ao tribunal civil, já tinha sido levado em Filipos, nem chegou ao tribunal, provavelmente, né? Foi lá os magistrados, e eles mandaram prender ele por uma noite para investigar, mas lá ele foi levado pelos próprios gentios, né? Quando ele libertou aquela moça lá do espírito adivinhador. Aqui ele é levado pelos judeus. Então aqui começa uma coisa diferente, né? Porque o judeu também, com certeza, julgava por si. Tinha um sinédrio, eles apedrejavam, como apedrejaram Estevão, enfim, como prenderam Pedro. Eles tinham, dentro do judaísmo, em questões religiosas, uma licença de Roma para julgar. Mas aqui eles apelaram para esse tribunal civil, na esperança que ele fosse condenado por desrespeitar essa adoração civil devida a Roma. Essa era a intenção aí dos inimigos de Paulo dentro da sinagoga. Então, só que nesse momento havia uma particularidade. O clima político entre Roma e os judeus não era dos melhores. Na capital, tanto que os judeus foram expulsos de lá. A gente sabe por algum tipo de confusão que não é muito claro na história. E aí o veredito de Galho, a não se comprometer, não se importar, ele dava ao cristianismo nascente ainda um tratamento como um ramo do judaísmo. O judeu tinha um privilégio de não prestar adoração a César,
O judeu era meio que considerado como um ateu, porque ele não tinha os deuses, não tinha as imagens. Então, mas para manter uma certa paz, era um acordo de Roma com os judeus, que eles tinham essa licença para adorar a Deus dentro das leis deles. Então, Galho, quando dá essa sentença, ele não difere o cristianismo do judaísmo. Isso talvez era o que os judeus queriam, que o cristianismo fosse visto como algo separado, como algo diferente. Por isso que eles levaram Paulo lá e falaram, olha, a acusação foi essa, né? Esse homem quer persuadir o povo a adorar de uma maneira que a lei não permite. Ou seja, ele não é judeu. Um judeu pode adorar a Deus. Ele sendo judeu, está adorando a um outro Deus. Ou eles não o consideravam mais um judeu. De alguma forma, eles queriam separar Paulo do judaísmo para mostrar que ele estava adorando fora da lei. Porque ou ele era judeu e adorava como um judeu, ou ele adorava a César. Só que Paulo pregava um outro Senhor. Né? Um outro Senhor, e não se conformava com o judaísmo predominante da época, mas ele mesmo assim pregava na sinagoga. Então, pela lei aqui, ele continuou sendo visto como um judeu. Quando o Galho dá o veredito, né? Como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Estão entendendo? Então aqui eles não conseguiram separar Paulo do judaísmo perante a lei. Eles queriam de toda forma que isso acontecesse, mas não conseguiram. E aí, onde eu quero entrar hoje, os irmãos, dito isso fica para uma outra ocasião, a gente pensar sobre essa separação, já pensamos muito sobre esse papel de Paulo, né, como aquele que ia trazer uma nova visão ao judaísmo e ao mundo sobre a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Mas eu queria pensar com os irmãos como uma questão, como o próprio Galho diz, de palavras, de nomes e da própria lei de Deus, ou uma lei familiar, pode trazer tanta violência. De onde vem essa violência, né? Porque eles levam Paulo a um tribunal. A gente vai ver, já lemos o texto, né? O Sóstenes acaba espancado. Então, de onde vem essa violência? Esse desejo deles pela condenação de Paulo? Não que a violência fosse novidade, não era novidade na época, né? Paulo, desde o início, quando ele se converteu e começou a pregar, o perseguiram, teve que fugir da cidade para não ser morto, teve que fugir às escondidas. Mas eu queria aproveitar esse momento onde o judeu apela para um tribunal romano para pensar de onde vem essa violência. Né? A mesma, por exemplo, que crucificou Jesus. De onde vem essa violência? Porque a história, como eu já disse, termina com o espancamento. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, provavelmente o substituto de Crispo, uma vez que Crispo tinha se convertido, e tudo indica que ou Sóstenes era já simpático à causa, ou já tinha se convertido também, ou eles consideravam a atuação dele muito fraca, muito frouxa, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Então há um espancamento. E a pergunta que eu fiz é essa: de onde vinha toda essa violência? Se era só uma questão de palavras, de nomes, de uma lei familiar, qual era a origem? Porque onde eu estou querendo chegar com isso? Essa é uma forma de exercer o poder. Era uma violência religiosa, era uma violência que eles faziam e pensando no bem, buscando o bem. E você pode falar assim, pastor Diogo, hoje, graças a Deus, nós vivemos num tempo diferente. Será? Hoje, realmente, eu concordo que é um pouco mais difícil chegar nesse ponto. Mas, pelo que eu tenho visto, não está muito longe de chegar nesse ponto. Das pessoas saírem no tapa
pelo bem, todos brigando pelo bem. E aí esse episódio ficou muito marcante, porque Deus tinha acabado de encorajar Paulo. E se Deus precisou encorajar Paulo, eu creio porque Paulo sabia que a coisa não estava indo bem. É porque Paulo sabia que isso podia acontecer. Porque Paulo estava cansado de lutar contra essas forças. A gente sabe que o Evangelho ele tem uma mensagem. O próprio Jesus disse, não vim trazer paz nesse sentido, vim trazer divisão. Vai estar numa casa, vão estar 3 contra 2. Mas não no sentido que o Evangelho traz a violência, no sentido que o Evangelho revela afeições profundas do nosso coração e que revelam uma divisão, revelam uma incompatibilidade. Mas a violência, essa agressividade, essa necessidade de eliminar a voz do outro, porque foi o que Deus disse para Paulo. Paulo fala, não se cala, mas essa mensagem que Paulo estava trazendo, ela já tinha alcançado pessoas. E isso gera violência. Então, os judeus, eles acreditavam estar lutando por Deus, eliminando o mal, eliminando uma ameaça à sua fé. Estavam fazendo algo muito bem intencionado. E aí eu quero, mais uma vez, vamos hoje nos deter nisso, pensando na pessoa de Paulo. Porque Paulo mesmo já tinha feito muito isso. Já tinha levado muitos aos tribunais, especialmente ao Sinédrio. O próprio Paulo fazia isso. E aí eu quero pensar com vocês na transformação de Paulo, porque depois que ele se converte, como ele combateu nessa guerra santa? Será que a gente vê o apóstolo Paulo criando um tribunal, ou discípulos, ou seguidores, para combater os judeus que estavam perseguindo a ele, seus irmãos de nacionalidade? Será que Paulo criou uma milícia para combater os romanos? Como é que Paulo se comportou depois da sua conversão? Porque Paulo foi um homem violento. Paulo foi um homem de métodos violentos. Vamos ver aqui. Olha aí Atos, pouco antes da sua conversão, no momento, na verdade, da sua conversão. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Que coisa interessante. Paulo aqui, é sobre isso que eu estou querendo falar com vocês. Olha como Lucas é quase poético aqui, respirando ainda ameaças e morte. Lucas conhecia Paulo, foi um companheiro de Paulo. Aqui ele está escrevendo sobre o passado, e por isso que ele fala ainda, né? Ele fala o Saulo, né? O Paulo que eu conheci, que respirava o Espírito de Deus quando eu o conheci. Nesse tempo ele respirava outros ares de ameaças e de morte. Entende? Então Paulo tinha tido essa violência na sua vida. E a minha questão é essa, se a gente depois que se converte ainda consegue respirar esses ares, se realmente é para isso que Deus nos chamou. Você fala assim, pastor Diogo, do que você está falando? Irmãos, quando eu vejo certas coisas nas redes sociais, quando eu converso com algumas pessoas, são esses ares que eu respiro, de ameaças e de morte. Esses eram os ares que Paulo respirava, quando ainda era conhecido como Saulo. Vamos ver? Vamos ver aí, Saulo por Paulo, né? Gálatas 1, 13 e 14. Vamos ler alguns textos. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Então veja, ele não está falando do judaísmo, está falando do modo de agir dele. Preste atenção.
Guarda essa expressão. O meu modo de agir. Esquece o judaísmo um pouco. Pensa no modo de agir. É disso que eu estou falando da Guerra Santa. Como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, aí ele está falando de judaísmo, de conhecimento da lei, de zelo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então Paulo está se definindo aí em Gálatas. Escrevendo aos Filipenses, ele fala: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, puro, puríssimo. Quanto à lei, eu era fariseu, na interpretação, no discipulado. Quanto ao zelo, aonde estava o zelo dele? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Vai vendo o que aconteceu com Paulo. De Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então veja, Paulo estava muito seguro em Cristo, porque ele teve um conhecimento sublime e fez com que tudo aquilo que ele antes era tão caro, que despertava esse zelo nele, se tornasse para ele como lixo. Não a lei virou lixo, ou seus irmãos, mas esse zelo, essa justiça que vinha dessa certeza que ele buscava, ele considerou como lixo. Então será que hoje muito zelo nosso não é revirar o lixo que Paulo considerou como lixo? O que é essa característica do lixo? A gente encontra coisas boas no lixo, coisas que dá para usar no lixo, mas lixo é lixo. Ele passa a ser lixo quando você tem algo melhor para você viver, algo mais puro, algo que está na sua totalidade pronto para ser utilizado. E aí Paulo falou, aquilo ali para mim virou lixo. Amém? Vamos lá. 1 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu discípulo amado, seu filho na fé. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Então Paulo alcançou misericórdia, presta atenção, porque ele estava na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, que consciência do apóstolo Paulo, que vê que Jesus Cristo veio na sua graça e salvou ele que era um pecador. Como ele mesmo se diz, blasfemo, perseguidor e insolente. Então vamos lá, eu separei algumas palavras-chave nessas definições de Paulo por ele mesmo. Então a gente vê que ele se classifica como um ser humano que foi violento, perseguidor, blasfemo e insolente. E ao mesmo tempo, enquanto ele era tudo isso, preste atenção, ele era zeloso. Não depois, durante a sua violência, perseguição, blasfêmia e insolência. Ele era zeloso e era irrepreensível na lei. Eu falei, será que essas duas coisas combinam? É possível alguém ser zeloso e irrepreensível na lei e também ser violento, também ser perseguidor, também ser blasfemo, também ser insolente? Paulo revela que é possível. Sabe, eu botei até uma frase, estamos falando do mesmo homem. E ele classifica essa combinação de fatores como um tempo e uma condição
Vou até mudar a cor aqui da canetinha. Com uma condição de ignorância e incredulidade. Então é possível, desde que a gente não creia no Messias Jesus. Desde que a gente seja ignorante dessa graça. Aí dá para ser irrepreensível e violento. Aí dá. E aí o meu questionamento, a partir desse episódio, onde Paulo está agora do outro lado, ele está sendo o alvo da violência, é pensar que tipo de transformação foi essa que ocorreu com Paulo. Será que ele continuou violento, só passou agora para o lado certo? É isso que eu quero questionar com os irmãos. Agora que ele não estava mais na ignorância, na incredulidade, ele continuou sendo irrepreensível em que lei? Mas continuou sendo violento ou passou a ser alvo da violência? É isso que eu quero pensar. Toda essa violência, todo esse zelo de Paulo, eles estão certos em si, desde que se esteja do lado certo? Deixa eu mudar a canetinha de novo aqui. É isso que eu quero pensar. O problema de Paulo é que ele estava direcionando isso para o lado errado, ou seja, agora que ele estava do lado de Deus, ele pode pegar toda essa violência, toda essa raiva e direcionar isso para o lado dos inimigos de Deus, para os pagãos, para os gentios, para os romanos, ou até mesmo para os judeus, irmãos dele que estavam perseguindo ele, traidores de Deus. É isso que aconteceu com Paulo? Ou, essa é a minha pergunta quando eu li esse texto, ser violento, ser blasfemo e insolente é o lado errado? Isso é o lado errado? Ser violento, blasfemo e insolente, isso é consequência de estar do lado errado da vida. E é só esse o ponto hoje. Só isso. E aí eu fiquei pensando em Jesus. E nessa transformação. Transformação. Porque o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi pouca coisa. Né, irmãos? Ele se tornou um dos maiores líderes do cristianismo. Se não, aos olhos, vamos dizer assim, né? Depois de Jesus, vamos falar ali da igreja que nasceu, das igrejas que ele implantou, da influência que ele tem pelos seus escritos até hoje, talvez o maior líder, sem contar Jesus, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que aconteceu com Paulo? Ele mudou de lado? Então eu fiquei pensando nisso, a questão do cosmos. Quando eu digo cosmos, é a palavra que a gente muitas vezes, é a palavra grega no Novo Testamento que fala de mundo. Cosmos fala de um sistema, de um arranjo. Então a questão dentro do arranjo não é assim, na minha opinião, sair da esquerda e para a direita. Quando eu digo esquerda e direita, eu só falando de lados, tá, irmãos? Por favor, não estou falando de política. Não estou falando de política. Deixa eu até desenhar para vocês entenderem. Preciso desenhar. Então, quando eu digo falar de esquerda para a direita, estou dizendo o seguinte, olha, eu estava do lado do mal. Agora, no mundo, eu passei para o lado do bem. Eu estava na igreja A ou na religião A, passei para a religião B. Estão entendendo, irmãos? E como se a salvação estivesse nisso. Não, isso não é transformação, porque, veja bem, a gente cria uma linha divisória, fala assim, agora eu pulei do lado de cá para o lado de lá. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Então, se foi isso que aconteceu com ele na conversão dele, ele pulou de que lado para que lado? Ele pulou do lado do judaísmo para o cristianismo? Mas não existia cristianismo quando Paulo se converteu. Isso não era uma religião, isso não era um lado. O que aconteceu quando Paulo se tornou um cristão? E entrou naquele movimento? O que aquele movimento criou naquela sociedade? Eles estavam de que lado? Eu fico pensando, vamos olhar aqui para a figurinha. Que lado? Será que aqui tinha o lado dos judeus? Mais ou menos eram essas forças que a gente está falando, né? E tinha um lado, vou botar um G, de gentios, ou de gregos, ou de romanos. Então você consegue ver o mundo assim? Se o mundo é assim, se você enxerga o mundo assim, judeus e gentios, que lado Paulo estava? Ele deixou de ser judeu?
Eu acho que não. Então ele virou gentio? Eu também não. Então que lado é esse que Paulo estava? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque todos os lados eles estão dentro de onde? Eu botei aqui um retângulo para ficar fácil a divisão, né? Isso aqui é o cosmos. Isso aqui, fazer um M na nossa língua, né? Vou escrever com a letrinha bonitinha aqui, ó. Isso aqui é o mundo. Então Paulo saiu do mundo. Ou Paulo foi para um lado, foi para o outro. O que aconteceu com Paulo? Que agora ele estava dentro de um tribunal sendo julgado. Judeus e romanos julgando Paulo. E de que lado ele estava? Então, meus amados, a conclusão que eu chego, e eu tento aqui agora transmitir isso para vocês, a conclusão que eu chego é que essa transformação, ela não é mudar de lado. É que a verdadeira transformação é passar a enxergar o mundo do avesso. Ou seja, do ponto de vista do Criador. A gente está enxergando um mundo muito bidimensional. Paulo, ele não conseguia uma figura, uma imagem para expressar isso que eu estou querendo dizer. Ele não escolheu um lado. Como Abraão e Ló, quando pararam na campina e tinham que se separar, Abraão falou assim, Ló, escolhe primeiro. Ló viu aquela campina bonita e falou assim, fértil, falou, é para lá que eu vou. Abraão falou, então, tá bom, então eu vou para o outro lado. A gente sabe que o lado que Ló escolheu virou Sodoma e Gomorra. Deu ruim. Então, qualquer lado que Abraão escolhesse, ele seria uma influência. É isso que eu estou querendo dizer, esse tipo de escolha que a gente faz baseado numa lógica humana. Não é transformação. Transformação é a imagem que eu estou querendo buscar, é como se te pegasse e visse do outro lado. Enxergasse o mundo pelos olhos do Criador, sabe? Encarnasse. Eu não sei explicar isso. A gente entrasse na mente de Deus e, na verdade, é o contrário. Me perdoem. Cristo entra na nossa mente. Paulo fala isso, nós temos a mente de Cristo. E de passar a enxergar do lado de cá, do lado do Criador. Então, no Messias Jesus, a gente pula, aqui para a segunda afirmação, de escravos de uma história de queda para participantes numa história de redenção. É isso que acontece. A gente sai de escravo de uma história de queda e um lado ou outro é escravo de uma história de queda. Foi isso que Paulo disse na sua teologia lá em Romanos. Ele falou, olha, Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Todos pecaram. História de queda. Todos são escravos disso, o judeu e o grego. E te passa a participar de uma história de redenção. Eu vou mais fundo. Lá, quando o véu é rasgado, Jesus foi crucificado e o véu foi rasgado. A gente tem acesso ao Santo dos Santos. O escritor de Hebreus fala isso, através do sumo sacerdote Jesus. A gente compartilha a visão de dentro do Santo dos Santos. A gente compartilha a visão do próprio Criador. A gente para de enxergar o Criador com os olhos do mundo, tentando achar um lado no mundo para enxergar o Criador, e passa a enxergar o mundo a partir do Criador. É essa transformação. Então agora para tudo. A gente está voltando aqui na conversão de Saulo. A gente está voltando na minha, na sua, no fundamento, na raiz do cristianismo. Sabe, se a gente está estudando o livro de Atos, a gente tem que parar um pouco de pensar em denominação, em religião. Não estamos estudando Atos, a gente está estudando um cristianismo nascente, então a gente está voltando. Alguém me chamou a atenção para isso esses dias. A gente está voltando para os fundamentos. E são esses fundamentos que mudaram a visão de Paulo, que devem mudar a visão de qualquer cristão. Visão de mundo. E não mudar de lado. Mudar de lado está dentro do sistema, dentro do cosmos. Agora, estar dentro do cosmos com uma visão do Criador é o que pode transformar as nossas realidades. É o que fez esse homem, Paulo, ser tão influente.
A influência de Paulo foram suas. Por isso que Jesus disse para ele: fale e não te cales. A influência dele estava na mensagem que ele tinha dentro dele. Ele não pegou em armas. Paulo não criou um exército. Paulo fez discípulos. Paulo não implantou quartéis generais, ele implantou igrejas. Mas, pastor Diogo, a igreja não é militante? Nós não estamos em guerra? Estamos. Então já vamos entender isso, calma. Para a gente entrar na guerra, a gente tem que voltar lá no início e ser transformado. Por quem? Por Jesus Cristo, irmãos. Por isso que eu falo que é fundamento. Se Cristo, através do seu Espírito, habita em nós, então Ele que habita em nós. Falou no cultinho ontem das crianças, não é isso? Nós somos templos. Nós agora somos o templo. Começa por aí, fala assim, vou lá no templo. Não, não. Nós somos o templo. Ele passa a enxergar o mundo através dos nossos olhos. Nós somos o seu corpo. E nós passamos a enxergar o mundo através dos olhos dele. Como, pastor Diogo? Com a mente dele. Não é à toa que essa transformação ocorreu em Paulo, que numa visão. Você conhece a história? Atos 9. Paulo vinha no caminho de Damasco, teve uma visão, caiu do cavalo. E que ele precisou ficar o quê depois dessa visão? Cego. Para depois passar a enxergar de novo. Olha, que coisa simbólica. Por que Paulo precisava ficar cego? Ele via claramente. Então hoje, sabe o que eu tenho visto? Pessoas que têm muita informação, que enxergam tudo. Olha, você não viu, você não sabe. Nós somos a era da informação globalizada na internet. Mas talvez, acho que a gente precisa mais de conversão. Talvez a gente precise ficar cego para passar a enxergar com os olhos de Deus. Porque Paulo, que respirava ameaças e morte, eu vou ler o texto aqui, já lemos o texto que ele respira ameaças e morte. Ele recebe uma oração de Ananias, não precisa abrir, está lá em Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. É um outro. Espírito Santo, Espírito é pneuma, é ar. Fique cheio desse novo sopro. Paulo, para de respirar ameaça e morte. Fica cheio do sopro de Deus, sopro de vida. E o versículo 18 diz: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Esse é o milagre. Escamas caindo dos nossos olhos. Para que a gente passe a ver agora com o sopro do Espírito de Deus. Com o sopro de Deus. O sopro da vida. E aí Paulo deixou de, nesse momento, Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Em que momento da carreira de Paulo ele foi perseguidor a partir desse ponto? Queria que alguém me mostrasse. Em que momento ele começou a perseguir Nero? Em que momento ele começou a perseguir seus irmãos judeus? Perseguir. Vamos matar o chefe da sinagoga, porque ele não concorda comigo. Vamos tomar a sinagoga para nós. Vamos tomar o Senado romano. Em que momento Paulo, com a visão renovada, com o sopro do Espírito, se tornou perseguidor? Em que momento? Então a esperança para a gente, meus irmãos, está no que aconteceu com Paulo. Ele diz aos Gálatas: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho, essa é a nossa esperança, por mim anunciado, não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado. Tem coisas que não pode ser ensinada. Então, a gente está recebendo muita coisa de seres humanos. Nossa, Deus. Está entendendo a nossa esperança? A gente está recebendo muita coisa de pessoal, fulano, ciclano, e disse, e fez, e cada um vai receber do seu ser humano preferido. Mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo.
Então é a revelação de Jesus Cristo que traz o evangelho para a gente. É isso que eu estou querendo dizer. Essas escamas, quando caíram dos olhos dele, porque ele tinha visto Jesus, porque ele tinha entrado agora numa comunidade de fé, isso mudou a vida de Paulo. Aquela visão em Damasco mudou a vida de Paulo. Porque foi a revelação de Jesus, o Messias. Ele falou: Senhor, quem é você? Na minha opinião, ele já chama de Senhor, já chama de curas, ele já sabia que ele estava falando de Deus. Fala, quem é você, Deus? Fala quem é você. Eu estou te procurando. Ele falou: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então aquele que ele queria que fosse seu maior amigo, ele estava fazendo de Deus seu maior inimigo. Deus disse para ele: você está sendo meu inimigo. Eu não quero ser seu inimigo, eu quero ser seu amigo. E aí, imagino que isso não foi na cabeça daquele homem. É disso que o ser humano precisa. Qualquer coisa que a gente pregar menos do que isso. Qualquer coisa que a gente experimentar e viver menos do que isso. Vai ser o seguinte, ó. Mostrar para vocês. Cosmos está aqui. Deixa eu mudar essa caneta. Cosmos, mundo. Aqui o mundo, ó. Qualquer coisa que a gente mudar, a gente vai estar rodando aqui dentro. A gente vai estar batendo cabeça. Não adianta nada. Agora, se Jesus mudar a nossa mentalidade, eu não sou desenhista. Agora, se Jesus transformar a nossa visão, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. A gente começa a dar outra cor para esse sistema. É isso que acontece com Paulo. E aí, enfim, você vai, né? Aquela pergunta que não quer calar: Pastor Diogo, nós somos uma igreja nessa guerra santa ou não somos? Somos militantes ou não somos? Somos. E aí, deixa eu ver se... tem só aplicação. Esse é o último slide de texto. Então, nós somos militantes. Né? Somos sim. E eu quero terminar de texto com esse slide, falando que, embora andemos na carne, preste atenção, nós somos seres humanos. Amém? Eu sou, você é. Não lutamos, preste atenção aqui, não lutamos segundo a carne. Isso quer dizer que a gente não luta, pastor? Não, a gente luta. A gente anda na carne. A gente paga a conta, a gente fica doente, a gente sofre, mas nós não lutamos segundo a carne. Por quê? Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Pense em Paulo. Paulo é que está escrevendo isso. Quais foram as... A gente está estudando a vida dele. Encarna essa frase em Paulo. Quais foram as armas que ele lutou? Pense nele. Pense no poder de Deus liberado através da vida desse homem. Quais foram as armas que ele usou? Quais foram as armas que ele usou? Paulo foi membro de algum tribunal humano? Preste atenção na vida de Paulo. Ele usou armas poderosas aonde? Em Deus. Para quê, irmãos? Para destruir fortalezas. Fortalezas. Vamos chegar lá. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento tem que ser levado ali cativo, escravo à obediência do Messias. Agora o Messias Jesus. E onde está a nossa luta, meus irmãos? Nossa luta de coração. Digo para você, deixa eu achar aqui minha canetinha mágica. Digo para vocês, a nossa luta está aqui, ó. Fortalezas.
Você já assistiu seriado, filme? Tem assistido seriados assim de história, de luta, de batalha. E a pessoa que tinha uma fortaleza, ela estava bem. Por quê? Porque é difícil entrar numa fortaleza. É difícil, por maior que seja o exército, o mais bem preparado que seja, você invadir uma fortaleza. Quem está numa fortaleza está numa posição de vantagem. E Paulo está dizendo que nós estamos numa luta para destruir fortalezas. E aí eu sei que na sua cabeça agora, o seu inimigo está dentro de uma fortaleza. Você já sabe, aí tá vendo isso que eu sabia. Irmãos, a fortaleza não é... Preste atenção em nome de Jesus. É mais do que um sistema... como é que eu posso explicar? É mais do que um lado político A ou B. A fortaleza é raciocínio. A fortaleza está aqui. Ó. Por isso o título desse slide, Fortalezas da Mente. Todas essas construções políticas, sociais, econômicas, vêm dessas fortalezas, desde que o homem caiu lá no Éden. E ele começou a construir cidades para se sentir o quê? Seguro. Então todos os homens estão buscando maneiras de se sentir seguros e ele constrói na sua mente fortalezas. Sempre que a gente está fora de uma fortaleza, a gente se sente o quê? Vulnerável, exposto. E Paulo está dizendo, ele enxergou com a visão clara que Deus deu para ele, espiritual, que discerne todas as coisas. Ele enxergou que a luta dele era contra fortalezas. Não era uma luta de lados, mas de fortalezas construídas. Fortalezas são esses raciocínios falaciosos, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, do Deus Criador, do Deus vivo, do Deus da vida, do Deus que quer formar um povo. Então, nossa luta é usar armas poderosas em Deus, fora da fortaleza. Não é construir mais uma fortaleza, é destruir fortalezas. E aí eu termino com essas aplicações, que eu gosto sempre de fazer aplicação em perguntas sobre o bom combate. O que em mim, estou falando de mim, luta contra a natureza do Evangelho? Quais fortalezas devem ser derrubadas? Isso fala sobre o nosso papel de levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Não ignore essa pergunta. O que em nós, agora o oposto, revela a natureza do Evangelho da graça de Deus? Que há. Paulo falou, eu fui alcançado por essa graça. Eu tive a revelação de Jesus Cristo, ela me salvou, ela me transformou. Então o que em você hoje revela isso, essa transformação, essa natureza? O quê? Sua raiva? Sua ira? Sua indignação revela essa natureza? Quais armas não são legítimas para serem usadas nessa luta, no bom combate? Não sei, estou perguntando. Que armas não são legítimas para serem utilizadas nessa luta? Eu quero que você pense nessas perguntas, para a gente conversar daqui a pouco na live. E quais armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza? Amém? São perguntas que eu quero que fiquem aí. Daqui a pouco a gente vai estar orando na live. Deixe para os irmãos essas perguntas, baseado. Pense na vida de Paulo, no que ele construiu, que ele pôde chegar no final da sua vida preso numa prisão romana, no corredor da morte. Na segunda carta a Timóteo, ele pôde dizer, combati o bom combate. Será que no final dessa pandemia, ou no final da nossa vida, nós vamos poder dizer que combatemos? Porque essa é uma questão, pastores têm que lutar, sim. Mas será que poderemos dizer que combatemos o bom combate?
Paulo pôde dizer. Tome a vida dele como exemplo. Amém? Escolha bem suas batalhas. Escolha bem. Esteja do lado certo. Do lado certo, do lado avesso. Vendo com os olhos de Cristo. Amém? Jesus disse, são os olhos a luz, a lâmpada, a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pense nisso que Jesus disse. Deus abençoe, fique na paz. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Provei da sua bondade e ela me saciou. Momento seguinte, porém, mais desejo em mim brotou. Fome de Deus brotou. Aê. Bebi da fonte da vida e ela me saciou. Momento seguinte, porém, mais desejo em mim brotou. Sede de Deus brotou. Comei, comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom, é bom, é bom, é bom. Bom, é bom, é bom, é bom. Provei da sua bondade e ela me saciou. Momento seguinte, porém, mais desejo em mim brotou. Fome de Deus brotou. Aê. Bebi da fonte da vida e ela me saciou. Momento seguinte, porém, mais desejo em mim brotou. Sede de Deus brotou. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor é bom. Comei, bebei, provai e vede que o Senhor